E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Lucas Romero. Hoje a gente vai então falar um pouquinho sobre o Anki. Nosso objetivo não é esgotar sobre a ferramenta, que senão isso daria um vídeo muito mais longo, daria talvez um curso, mas eu quero trazer então para você uma ideia do que é a ferramenta, para você que já ouviu falar, mas não sabe o que é, já ouviu falar de flashcard, mas como assim, como que isso se encaixa. Então a gente vai fazer um resumão aqui para você ter uma boa ideia de como funciona, beleza? O Anki, ele é a junção de alguns conceitos, tá? E o principal deles é o conceito de flashcard. Beleza, mas o que é um flashcard? Eu fiz aqui alguns exemplos, né, dos flashcards à moda antiga, né, como faziam os incas e os maias. E é uma técnica super antiga, tá, na verdade. Então a gente tem um cartão com uma pergunta de um lado e a resposta dessa pergunta no verso, tá? Qual o conceito de tributo segundo o CTN, né? Acho que dá pra ler aí. Aqui tá a pergunta e aqui atrás tá a resposta, tá? É uma resposta um pouco longa, isso fere algum princípio ali que eu vou explicar depois, mas vamos supor que você esteja estudando aí para uma prova de discursiva, né, da área fiscal. Pô, o conceito de tributo é muito básico, né? Então você tem que ter isso muito bem memorizado. A ideia é você ler a pergunta, pensar na resposta, ó, eu acho que é isso, depois você confere a resposta atrás. Pegou esse cartão, acertou, errou? Soube conceituar no caso? Então você coloca aqui no montinho de que você acertou. Pega o segundo cartão. Quantos são os ministros do STF? Então você pensa, pô, quantos são? São 7? São 5? São 11? São 20? Ah, eu acho que são 20, por exemplo. Então você pega, vira, opa, são 11, eu errei. Então o que a gente faz? A gente pega esse cartão e coloca no outro montinho, né? Diferente daquele. Aquele a gente fez um montinho dos que a gente está acertando, depois a gente fez um montinho daqueles que a gente está errando. Pega mais um cartão aqui, então quantos são os ministros do TSE? Então você pensa, pô, eu acho que são 7. Conferiu, de fato são 7, você coloca aqui nos montinhos que está errando. Então pessoal, esse é o uso básico de um flashcard. Beleza, mas por que isso é tão interessante? Por dois motivos. Primeiro, porque esse é um estudo ativo. Porque qual que é a diferença de você simplesmente pegar uma página, escrever pergunta-resposta, depois você ficar relendo aquilo? Porque você não se desafia, né? A resposta está logo ali embaixo. Isso faz com que você fique preguiçoso na hora de pensar sobre aquele assunto. Então, o estudo ativo, vocês podem jogar aí no YouTube, né? O que é o estudo ativo e tal. Em resumo, ele é esse estudo que te desafia, que te faz pensar, te faz buscar da memória aquela informação. Então, vocês veem que o uso do cartão provoca esse estudo ativo porque a resposta ela está oculta num primeiro momento. Então, esse é o primeiro grande trunfo do flashcard. O segundo grande trunfo é isso que eu falei dos montinhos, né? Então esses aqui eu acertei, esses aqui eu errei. Então o que a gente está fazendo aqui na verdade? A gente está conseguindo mapear os nossos erros, né? As nossas dificuldades. Se eu for revisar de novo isso, sei lá, amanhã, eu vou focar mais nesse montinho aqui que eu errei. A técnica, né, de flashcard, ela automaticamente ela vai segregando aquele mar de conteúdo em aquilo que você tende a saber mais, daquilo que você tende a saber menos, ou seja, aquilo que você tem mais ou menos dificuldade. Voltando, o Anki é uma junção de alguns conceitos, entre eles o flashcard. O flashcard ele é legal porque ele provoca um estudo ativo e ele te ajuda a mapear onde estão as suas dificuldades, beleza? Então fechamos o conceito aqui de flashcard. Além do conceito de flashcard, o Anki ele também integra o conceito de sistema de repetição espaçada. De novo, não vou aprofundar nisso, vocês podem jogar no YouTube, procurar alguma coisa sobre SRS, né, em inglês, Spaced Repetition System, tem a ver com a curva do esquecimento e tal. Mas em resumo para vocês. Pessoal, não adianta eu estudar aqui 10 horas de um assunto só hoje, né? O ideal é que eu pegue essas 10 horas de estudo desse assunto e divida em intervalos menores ao longo do tempo, tá? Lucas, por quê? Porque nosso cérebro funciona assim, ele não aceita uma quantidade imensa de informações de uma vez, tá? Pra gente conseguir inserir essa informação na memória de longo prazo, a gente precisa dar tempo, a gente precisa dormir, né? Entre uma revisão e outra, a gente precisa deixar o nosso cérebro trabalhar aquilo no inconsciente para que de fato isso vá para a memória de longo prazo. Então, o que é o sistema de repetição espaçada? Olha o que o nome está dizendo, sistema de repetição espaçada. Então a gente vai ter contato com aquela mesma informação, ou seja, uma repetição de forma espaçada. Então, em vez de ser tudo junto, a gente vai quebrar isso em várias revisões, um espaço de tempo entre cada revisão. Então, de novo, né, voltando para o meu exemplo, em vez de eu pegar esses cartões aqui, então esse aqui que eu errei, né, quantos são os ministros do TSE, por exemplo, em vez de eu pegar e ficar hoje 5 horas, quantos são os ministros do TSE? São 7. Quantos são os ministros do TSE? São 7. Eu prefiro fazer isso uma vez hoje, uma vez depois de amanhã, uma vez na semana que vem. Isso faz com que eu decore isso de uma forma melhor, né? Me dá tempo de, entre aspas, esquecer essa informação mais ou menos, né? Ou seja, eu não estar só dependendo da minha memória de curto prazo, para aos poucos forçar ela a entrar na memória de longo prazo, tá? Pessoal, e como que o Anki faz para fazer esse sistema de repetição espaçada dentro do algoritmo dele ali? Ele olha as informações que você está acertando mais
e vai colocando um tempo cada vez maior, ou seja, você vai ver aquela informação cada vez menos. Se ele vê que você está errando muito, né, e você dá um feedback ali para o programa, ele vai colocar aquela informação todo dia, até você decorar. Ou seja, o espaço entre cada revisão vai ficar menor, ou seja, você vai ver aquela informação mais vezes. Então, o Anki ele pega o conceito de flashcard, né, de estudativo e de mapeamento das dificuldades e aplica um sistema em que onde você tiver maior dificuldade, você vai ver com maior frequência, você vai ver com um espaço de tempo cada vez menor. Ficou claro? O Anki ele vai montar um cronograma específico para você, para suas dificuldades, para suas facilidades. Ou seja, não adianta eu pegar um deck aqui que eu fiz, mandar para o meu amigo, que ele vai ter um cronograma de revisões totalmente diferente do meu. Porque o programa vai perceber as dificuldades dele e vai adaptar o cronograma para a realidade dele e vice-versa para mim. Então esse foi um grande resumo aqui, né, do que é o Anki, do conceito de flashcard e do conceito de sistema de repetição espaçada. Agora eu vou falar só mais algumas características sobre ele, tá? Primeiro, ele é multiplataforma, ou seja, ele funciona no computador, no Linux, no Windows, no Mac, funciona no celular, no iPad, no Android, no iOS, em tudo. Tá? A única questão é que ele é pago apenas no iOS, tá? Tanto no iPad quanto no iPhone. Além disso, ele é open source, ou seja, ele não é de uma empresa, né? Não tem uma empresa que desenvolveu ele e agora falou, quem quiser usar o Anki tem que me pagar. Então qualquer desenvolvedor ali de Python consegue pegar o código, abrir, ver, olhar, ele só não pode pegar e plagiar e falar que é dele, né? E começar a vender aquele código, ele tem que manter aquele código aberto. E por que isso é legal? Porque isso permite vários complementos e tal, então alguns desenvolvedores, eles criam um complemento específico para um uso, né? Então, sei lá, a galera de idiomas, né, que estuda, sei lá, idioma japonês, tem vários complementos específicos para o pessoal que quer decorar os kanjis e tal. A galera que estuda, sei lá, poemas, né, e tem, né? A galera que estuda geografia, então tem alguns complementos que, o fato dele ser open source, né, faz com que ele tenha, na verdade, uma grande comunidade, né, de desenvolvedores, vai todo mundo ajudando a construir o programa junto. E também, né, por ele ser código livre, então não tem como ninguém cobrar, né, porque não tem nenhum segredo, né, qualquer um pode pegar o Anki, dar um play no computador dele que o programa já vai funcionar. Se você tiver interesse, né, de aprender melhor, não, Lucas, aprofunda melhor nos conceitos, como que eu faço bons cards, quais são os cuidados que eu tenho que tomar, quais são as armadilhas, né, e tem algumas armadilhazinhas, a gente tem um e-book gratuito, tá, não tem nenhuma pegadinha, tá, não tem nada que, não, é gratuito até a página 10, a partir da 20, a partir da 11 tem que pagar. Não, ele é totalmente gratuito mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então se você tiver interesse, cara, é uma explicação assim, realmente completa, tá? É quase que um curso de Anki ali em poucas páginas. Vale a pena, tá? Investir um tempo ali para você aprender a usar a ferramenta, porque isso vai ser um investimento, na verdade, né? Você vai gastar um tempinho agora para potencializar todas as suas revisões a partir de hoje. Mostro como instalar o programa, tiro as principais dúvidas, te falo das principais armadilhas, né, para você não cair e te garanto que vai valer a pena, tá bom? Então se tiver interesse, clica aqui no link da descrição. Se você está querendo se profissionalizar nos estudos para concursos, então você pode contar hoje essas ferramentas gratuitas, né, no Anki, você pode contar com a Guruja que te orienta ali, monta suas metas, então, enfim, o que a gente puder fazer para te ajudar, conta com a gente, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, grande abraço.